Vale. Sí, les comentaba que el nombre de Luisa Trajano aparece en muchas listas. Encabeza la lista de las mujeres más ricas de Brasil. Y también se encuentra, por ejemplo, en la lista elaborada por la revista Time entre las 100 personas más influyentes del mundo. La empresaria Luisa Trajano también es rica en compromiso y en generosidad y además es inasequible al desaliento en su lucha contra la desigualdad y los derechos de la mujer. La va a entrevistar a continuación el escritor y periodista Juan Luis Cebrián, fundador y presidente de honor del diario El País. Buenas tardes a todos. Sigue siendo una hora un poco de la siesta, pero espero que podamos aquí contar una historia suficientemente interesante. Hay traducción simultánea al portugués al brasileiro, no al portugués, para quien la necesite. Yo creo que Luisa Helena Trajano, que el Financial Times dijo de ella que era una de las 25 mujeres más importantes del mundo, por algunas razones, por defectos de los medios españoles, no ha tenido tanto conocimiento popular en España, ¿no? Hay muchas cosas de ella que pueden interesar, pero a mí lo que más me interesa es su historia personal como empresaria, que recuerda la de otros grandes empresarios como Amancio Ortega en España, como Fran Ranieri, que le hemos tenido aquí en República Dominicana, porque son empresarios hechos a sí mismos y que han llegado a las más altas cimas de su tarea, ¿no? Diré simplemente como introducción que Luisa comenzó el comercio electrónico antes de que existiera Internet en su país y comenzó además la fusión del comercio electrónico con el comercio real antes de que ninguno de los grandes almacenes del mundo pensara que podía combinar el comercio digital con el comercio real. Y le voy a pedir a ella que nos cuente su historia, porque es una historia humanamente impresionante y econômica e comercialmente fora de todo limite. Bom, primeiro, boa tarde para todos. Prazer, Juan, estar com você, que é o maior jornalista daqui. Me deram 1000 referências antes. Muito obrigada, obrigada. Eu sou de uma empresa do interior de São Paulo, que fica a 400 quilômetros da capital, e se chama Franca, a cidade. Nasceu lá, foi fundado pelos meus tios que não têm filho. E eu, desde menina, comecei a trabalhar nas férias, até porque eu sou filha única, para poder ganhar um dinheirinho, para poder comprar presente. E eu fui, logo que eu me formei, eu já fui trabalhar. E uma das vantagens que eu acredito que onde nós chegamos é o amor que a minha família tem pela instituição. Então, a gente é uma família de 3 sócios e que tem acordos de acionistas de muitos anos, e que a instituição sempre é a principal, e foi criado todo mundo assim. A gente foi crescendo, crescendo, e uma das coisas importantes nossa é que nós sempre fomos muito abertos para a inovação. A gente nunca se fechou para inovar. Apesar de ser uma empresa de varejo, a gente não cresceu. Como você falou, em 91, as cidades menores do Brasil pediam uma loja nossa, que era grande a loja. E a gente, então, criou a loja eletrônica Luiza, que não tinha produto exposto e que chegava na cidade, chegou a loja do ano 2000, mas não tinha internet, não tinha nada. Nós trabalhávamos com vídeo, com imagem, depois multimídia. E, na época, todo mundo não acreditava muito nessa loja, menos o público, que a gente fez um marketing bem próprio. Mas hoje ela é 3 vezes já case em Harvard, e hoje não chama loja eletrônica, chama Magazine Luiza Virtual. E isso nos ajudou muito a dar uma entrada melhor quando nasceu o virtual. O importante é que nós nascemos de loja física, somos um dos únicos cases do mundo com o nosso faturamento. A gente faturou ano passado 12 bilhões de dólares, que são 60 milhões de reais, que conseguimos entrar no mundo digital. Então, hoje a gente tem loja física totalmente digitalizada, mas entramos no mundo digital, que 60% das nossas vendas já é feita pelo digital, até dentro das nossas próprias lojas físicas, que são mais de 1.300 unidades.
Então foi crescendo, crescendo, chegou na capital, chegou quase no Brasil todo, e é uma empresa conhecida hoje como Magalu, que tem uma influenciadora digital, que é já a maior do mundo, que é a Lu. A nossa influenciadora digital é mais famosa do que a Barbie. Ela ganhou o Leão de Ouro agora em Cannes, porque também a gente levou a humanidade para o digital. A Lu é muito humana, é a nossa vendedora, influenciadora digital. Então a gente conseguiu conduzir, apesar de nascer em loja física, conduzir o digital e não perder o que nós tínhamos de loja física e digitalizar a nossa loja física. Eu acho que foi uma das maiores vantagens nossas. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo vino la idea de utilizar el comercio digital antes de que Internet existiera? ¿Cómo funcionaba cuando la gente iba a las tiendas, entraba en las computadoras para pedir ahí artículos que luego iban a recibir en su casa? ¿De quién fue la idea? ¿Fue tuya? ¿Y cómo eso se desarrolló? Isso que eu falei, as cidades menores pediam loja nossa, mas não poderia pôr uma grande. A gente falou, Magazine Luiza traz para a sua cidade a loja do ano 2000. Na época, funcionava com videocassete, gravava os produtos e cartazes. Daí um pouco nós colocamos multimídia. Isso nos ajudou a acelerar. E a gente fez um marketing educativo com o povo da cidade durante 3 meses antes, que ia chegar uma loja e a gente tinha muita interação com a comunidade da cidade. Ela fazia receitas que ela sabia fazer num centro de promoção nossa. Então ela fazia muita coisa para poder a cidade sentir interação e humanidade também naquela loja pequena. Y después del éxito de Brasil, ¿nunca ha existido la tentación de internacionalizar la compañía? Então, eu quero dizer para vocês que o Brasil é muito grande. O Brasil é um país imenso, de mais de 200 milhões de habitantes, e que você leva mais tempo para chegar no Amazonas do que você leva na Argentina. Então, nós temos ainda muita coisa para desenvolver no Brasil, mas através da nossa força digital, tudo é possível. Mas ainda a gente está muito concentrado no Brasil, e eu vou só dar um número para animar vocês aí para o Brasil. O Brasil precisa construir 20 milhões de casa própria em 10 anos para ter um nível de igualdade social com países desenvolvidos. Imagina o que nós vamos vender de geladeira, fogão, tijolo e tudo mais. Então, é um país que tem um potencial que vocês não imaginam, é muito grande. Só 10% da população tem ar-condicionado. E é uma população que gosta disso. Só 15% tem televisão de tela grande. Então, é um país que tem um consumo ainda necessário muito grande. Esta mañana varios empresarios... ¿Cuántos empleados tiene Magazine Luiza? ¿Tiene 45.000 empleados? Mais de 35.000 empregados registrados y 90.000 terceirizados. Decía que esta mañana varios empresarios importantes han señalado no solo la colaboración público-privada, sino el hecho de que América Latina es un continente con unas enormes desigualdades, con unos enormes problemas sociales, lo cual genera a veces polarizaciones políticas y un crecimiento del populismo formidable. Y han dicho que entre los deberes de las empresas modernas, está precisamente luchar contra la desigualdad, porque eso evitaría la polarización y generaría además mucha más riqueza, generación de clases medias, que son el soporte de la democracia, etcétera y tal. Entiendo que Magazine Luiza tiene una política responsable respecto al cambio climático, respecto a la governance de la compañía, pero que también hace una tarea social muy importante a través de la Fundación. Quisiera que nos hablaras un poco de ella. Eu estava vendo no painel anterior a união entre o público e o privado. Nós sempre acreditamos nisso. O Magazine Luiza tem programas sociais há mais de 20 anos, educação para os funcionários, cheque-mãe para as mulheres que têm filhos, mas junto com isso eu luto muito com o governo para que políticas públicas existam num grupo Mulheres do Brasil, que hoje já tem mais de 114 mil mulheres. É um grupo
político superpartidário, porque quem muda um país é política pública. Mas o Magazine Luiza tem essa responsabilidade social de muitos anos. Nós estamos há 25 anos entre as 5 melhores empresas para se trabalhar no Brasil há muitos anos. Então, a gente tem esse cuidado, porque se o país não vai bem, a empresa também não vai bem, independente de qualquer responsabilidade. E o que eu mais tenho... Na pandemia, a desigualdade social do Brasil foi muito mostrada. Parecia que muita gente não conhecia. E o que eu frequento o sertão há muito tempo. O que eu mais tenho mostrado é que a responsabilidade social de um país não é só dos políticos, é da população como um modo geral. Eu costumo dizer que ela é um câncer que tem dentro da população. A desigualdade no Brasil ainda é muito grande, a falta de oportunidade é muito grande e nós temos lutado muito, como empresa e eu como cidadã, para que a gente possa diminuir isso, porque é uma responsabilidade muito séria de todos nós que estamos aqui. Na América Latina tem muita desigualdade social. Brasil es el país de América Latina que más número de países tiene en sus fronteras. Y todos los países que son fronterizos con Brasil en América Latina hablan castellano. Desde hace años se ha empezado a enseñar el español en las escuelas brasileñas. El presidente Lula hizo un gran esfuerzo en ello. No sé si el presidente Bolsonaro continuó tanto con ese esfuerzo, pero en fin, sobre todo en el Brasil del Sur, en Río Grande del Sur, en las fronteras con Uruguay, con Paraguay, etcétera, hay un crecimiento del portuñol. Brasil es la gran potencia del continente sudamericano y está en este momento en un momento crucial para la construcción de América Latina. Ha habido anteayer una reunión muy importante de presidentes y el presidente Lula está tratando de mediar con China, con Rusia, con Ucrania, con los Estados Unidos. Tiene un vicepresidente que era del partido de Fernando Enrique Cardoso. ¿Y cómo ve el mundo empresarial esta connivencia, esta coalición entre lo que sería el centro-izquierda y el centro-derecha en Brasil? Eu acho que a divisão no Brasil foi muito forte. E foi tão forte que quase foi 50%. Isso é uma coisa que não é legal. E eu acredito que, pós-eleição, isso tem amenizado um pouco mais. O presidente Lula tem tentado abrir mais o país para fora, porque o país ficou, de uma forma ou de outra, de uma outra política, que eu respeito, mas era uma outra política. O que ele tem tentado é abrir o país e tentado unir a América do Sul, que é um país mais... Mas, com isso, recebe muita crítica da forma que faz, que é natural o que está acontecendo nos primeiros meses de governo. O político fala muito para os aliados dele no começo, mas o presidente Lula tem uma experiência política muito grande, vocês sabem disso, e ele é um expert em experiência política. O que a gente espera e torce é que ele faça um governo que cumpra o que ele prometeu, que é diminuir totalmente a desigualdade social. E ele tem falado muito isso, inclusive com os empresários, e pedido ajuda. Mas é uns 4 primeiros meses de governo muito forte. Qualquer coisa que faz é visto pelo outro lado, que também é muito forte. Então, o país foi muito dividido e, diferente de outros países, lá as pessoas brigam, as pessoas falam, as pessoas não ficam quietas, como muitos países aqui, estão deixando de votar. Lá não, lá as pessoas são guerreiras, elas estão brigando dos dois lados. Isso tem o lado positivo e tem o lado negativo também. Pues muchas gracias, estamos fuera de tiempo. Muchas gracias, espero que tu aventura personal sirva de ejemplo a muchos empresarios en España y en otros países de Iberoamérica y le deseamos a Brasil, a tu empresa y al presidente Lula lo mejor. Eu convido vocês a conhecer o Brasil, a conhecer o Magazine Luiza, é bem perto do aeroporto. Quero aproveitar e cumprimentar agora a Núria pela SEAP. Eu achei uma força muito grande essa organização aqui, é parecida com algumas que a gente tem no Brasil, mas até o rei veio abrir o congresso. Então, parabéns a vocês. Isso mostra a força e a gente, nesse momento, tem que ser protagonista do nosso país, protagonista da união. Só através da união que nós vamos conseguir realmente melhorar o mundo. E passa
pelo feminino, passa pela diversidade. O Magazine Luiza é uma empresa que luta por ter mais negros no poder, que luta por mulher e que luta nada contra os homens, mas sempre a favor da diversidade. Então, muito obrigada, parabéns, Núria, obrigada a você. Muito obrigado. Obrigada.